A minha vida, né, é uma vida pautada efetivamente para a autorrealização. Fala, Ju. Doações, vai, doações antes. Vem aqui, Ju. Doações antes. Peguei emprestado, Ju. Oi, boa noite. Até amanhã nós estamos aguardando doações de caixa de chocolate. Ou ovo de Páscoa, ou caixa de chocolate. Quem não puder comprar ovo de Páscoa, nós estamos aceitando as caixas de chocolate. Nós pretendemos distribuir para várias instituições. Então, inclusive para o Morador. Então, se vocês puderem, por favor, contribuam até amanhã. Nós pretendemos distribuir. Quem puder ajudar a distribuir também, porque é só chamar. Já está escalada. A gente entra com o meu nome. Está aqui, vai RG o nome, telefone. Obrigado. Ju, trabalho lindo, muito bem feito. Nós já fizemos ano passado a entrega de 600 pares de sapato na Unibis. Me ajuda aí, Horácio. Fizemos quantos quilos? 100 quilos de alimentos, fraldas geriátricas, lá com o Clube Rádio Davidson de Campinas, na entrega de Piracicaba. 2.000 fraldas, panetone, ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa, então a gente está efetivamente buscando uma ação social. Eu participei do nosso pavilhão, eu estou dando uma enrolada para ele poder chegar, e a advocacia como a gente tinha, né, Rogério, é uma coisa diferente, ou seja, esse país aqui se instituiu como um país de 3 carreiras. O advogado, o direito, o médico e o engenheiro. E ao par disso foram criando, né? O Rubens é professor de administração nas principais escolas brasileiras, você sabe que a administração veio depois e a economia. E a advocacia efetivamente crescendo como um país. Mas a gente tinha uma questão de empoderamento da advocacia. Geralmente, aquele que era advogado, que olhava o sucesso e o êxito, ele vinha de um pai advogado, de um avô advogado, e esse paradigma foi rompido, porque a advocacia hoje se tornou uma das maiores prestações de serviço do país, né, Aparecido? E também com essa questão da Constituição Federal, que deu efetivamente um toque e um novo patamar de atuação da população na busca dos seus direitos, fomentou um crescimento vertiginoso da advocacia. A gente fala hoje em 1 milhão de advogados. O Brasil só concorre nem com a China, que parece que só a Índia é o único país que tem tantos advogados no mundo. E todo mundo se preocupa, quem se forma. Hoje nós temos o sistema único, na minha época, do Rogério, eram 3, 4 faculdades por São Paulo, né, Ju? No país todo, tivemos umas 15, 12, e o sistema único democratizou demais o processo. E o jovem sai da faculdade, ou seja, pessoal, a gente teve uma reunião, porque o César está organizando uma entrada nossa no grupo Anhanguera, e se tudo der certo, a gente vai poder dar um touch of class no grupo Anhanguera, dar uma qualificação melhor para esses estudantes. E a preocupação, pode falar assim, os associados também poderão fazer curso no Anhanguera. E a preocupação que passaram para mim, para o César e para as pessoas da reunião, Afonso, foi o que será do meu 11º semestre. Ou seja, o cara faz o exame, passa na OAB, e aí sou eu e o mundo, eu estou no deserto, eu estou numa saída. Então é isso que a gente vai discutir desde que começou esse processo, com o nosso Afonso Passidel, trazendo essa pimenta que tem sido trazer comunicação e marketing para a advocacia, que é efetivamente discutir o que cada um pode ser na vida, o que cada um pode conseguir construir. Eu sou um exemplo na medida que eu sou o primeiro formado em direito no país, da minha família. A minha família talvez tenha um tio meu que fez a Sorbonne, e mais ninguém fez direito. Eu devo ter sido a primeira pessoa formada na minha família do mundo, que veio do leste europeu para o Brasil e diversos países que essa família foi efetivamente buscando uma saída para a sua vida. E
Então, é isso que a gente vai discutir. Nós já começamos, né, Afonso, o primeiro curso que você fez de coaching, né, que é uma palavra nova, coaching, né, que você fala. É uma palavra nova que diz da alta performance, né, professor? Da questão das metas, da elaboração de estratégia e da construção de um eu diante dos stakeholders, né, desse mundo de profissionais, ou os clusters, que são os grupos organizados. Então, o Afonso vai falar hoje de empreendedorismo. O Brasil é um dos países que mais anseia empreendedorismo. Nós temos um levantamento da London Business of School, que é uma das maiores escolas do mundo de administração, que diz que o Brasil é um dos países com maior potencial de empreendedores. Isso é uma característica muito importante, tanto que nessa loucura do Fundo de Garantia do Serviço, que está sendo disponibilizado, a primeira coisa que as pessoas respondem é: quando eu pegar esse dinheiro, vou abrir um negócio. Eu vou tentar uma coisa nova, né, Rubens? Ou seja, de certo, trabalhar numa empresa, uma coisa muito rica, você trabalhar num grande escritório muito rico, mas as pessoas querem fazer as suas coisas. O cara quer trabalhar. E uma coisa que, para finalizar, porque agora vem o Popstar, é de que o mais importante também é ter protagonismo dentro do escritório que você trabalha. Você trabalha com o Rogério, com a Jussara, com o Horácio Conde, com a Angelique, mas você tem que pensar que você é o chefe. Você tem que pegar todas as missões, todas as missões que você pega dentro da empresa, e você tem que sentir o chefe. Porque só assim você vai ter alta performance, só assim você vai poder efetivamente mostrar o teu visual, mostrar aqui você veio na vida. Você pode ser um grande executivo de uma multinacional e ser quase que um chefe lá dentro. Pode ser um grande advogado dentro de um escritório e ter essa mentalidade empreendedora. E é isso que a gente busca hoje, nessa nova etapa, que é o empreendedorismo. Depois nós vamos para o método e nós vamos continuar nesse tipo de coisa. Seria muito fácil, já finalizando mesmo, César, fazer só o processo de trabalho, de trabalho, CTC, tal. Mas a gente não. A gente vai para os cursos de marketing, a gente vai para os cursos de comunicação, vamos voltar para a dança. Vamos voltar para a dança, vamos voltar com o teatro, vamos trazer arte para cá. Nós estamos organizando, isso aqui é só um começo, trazer as obras de Portinari para cá. Portinari, Júlio, tem uma fase laboral. Portinari tem uma fase pictórica de contemplação dos direitos do trabalhador e dos trabalhadores. Nós estamos tentando trazer o filho do Portinari aqui. Nós vamos, se Deus quiser, a gente é né? Nós vamos trazer painéis do Portinari aqui, reproduzidos, e o filho dele para falar na obra do pai, que sempre foi um cara muito ligado às questões sociais brasileiras. Então, posso estar vendo, o show é seu, você está lá, não fosse poder. Obrigado. Parabéns, presidente. Boa noite a todos. Tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui hoje. Uma noite super agradável, de chuva, mas a casa até que tem bastante gente. Obrigado pela presença mesmo. E obrigado a você que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook também. Estamos aí ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. Com certeza daqui a pouco aparece gente do outro lado do mundo falando alô aí para a gente. Bom, o assunto hoje é o empreendedorismo. E o que é o empreendedorismo? Muitas pessoas perguntam, acho que a gente até no Facebook da arte tinha lá, mas empreendedorismo, acho que isso não será muito interessante para mim. Uma pessoa escreveu lá. Aí eu fui lá e falei, muito pelo contrário, vai ser muito interessante, o tema é muito importante. Todos nós devemos aprender a cada dia mais. E para que serve essa palestra de empreendedorismo jurídico? Ela serve somente para o jovem advogado, para quem está começando, ou ele serve para um advogado já mais experiente? Olha, todos nós podemos empreender. Em qualquer momento da nossa vida nós podemos resolver fazer mudanças na nossa vida, no nosso negócio, na nossa vida, no nosso emprego, seja lá onde nós estivermos. E o empreendedorismo, ele traz isso para você. E aí eu mostro para vocês aqui o que é ser empreendedor. Porque muitas vezes todas as pessoas me perguntaram, mas Afonso, o que é empreender? Então ali está dizendo, é um indivíduo que apresenta determinadas habilidades e competências para criar, abrir e ou gerir um negócio. Então a pessoa pode abrir, criar ou gerir um negócio. Gerando o quê? Resultados positivos. Porque se você começa a gerar resultados negativos, a coisa não é tão empreendedora assim.
Então os resultados, na maioria das vezes, precisam ser positivos na soma deles, né? Capacidade de liderança. Bom, liderança é um dos temas muito importantes nos dias de hoje. Uma pessoa que quer se destacar no mercado de trabalho, não basta ter uma faculdade a mais, uma pós-graduação a mais, falar 3, 4 línguas, porque isso eu já disse até na palestra que nós fizemos na outra semana, todo mundo tem. Faculdade todo mundo tem, pós-graduação nós temos, mas você precisa ter um diferencial. E um dos diferenciais hoje, que certamente faz as pessoas crescerem, é a gestão de pessoas, saber lidar com gente. Qual é o problema que nós enfrentamos diariamente? Gente, é relacionamento, são colegas de trabalho que não se bicam, é o cliente seu com o empregador dele. Por que nós temos tantos processos na justiça do trabalho? Pois é, aquela dificuldade na hora de terminar a relação, as pessoas acabam se atacando quando não precisava, né? Em vez da relação terminar uma boa. E casamento então, que termina, tem que ficar brigado. Por que ele não pode continuar a relação numa boa? Já não deu certo, você já não quer. Vou brigar, vou ficar pegando no pé, para não largar o marido ou não largar a mulher. Então, gente, é uma das coisas mais complicadas que existem hoje no nosso negócio. Então, quem tem um diferencial de saber lidar com gente, ele sai muito na frente, tá? Então, liderança, ser criativo, sim, sempre, responsável acima de qualquer coisa, paixão na área em que atua. É óbvio, você precisa fazer alguma coisa que você ame. Não faça direito porque o seu pai mandou ou porque você acha que é uma área que vai dar dinheiro. Olha, direito vai dar um dinheiro e tal. Não faça porque não vai dar dinheiro, tá? Você tem que gostar de fazer aquilo que você efetivamente ama. Visão de futuro, persistência, coragem para assumir riscos. Sim, o empreendedor precisa assumir riscos, porque muitas vezes você precisa mudar, você vai atacar por uma outra coisa que você não conhece 100%, mas você precisa dizer, eu vou tentar, porque se eu não tentar, eu não teria conseguido. O Silvio Santos não teria virado dono do SBT se não tivesse arriscado, se ele não tivesse saído do seu camelô, para ele poderia ter sido muito mais fácil, vou continuar camelô aqui que o negócio está dando certo, São Paulo ninguém fiscaliza muito bem, vou continuar com isso aqui que vai dar certo. Não, ele quis, ele foi atrás do sonho dele. Não desistir ao encontrar qualquer obstáculo. A maioria das pessoas desistem do primeiro obstáculo que elas se deparam. E o diferencial daqueles que dão certo é o quê? Eu não vou desistir. E aí eu faço a pergunta para vocês: o que vocês aprenderam com o último erro de vocês? Alguém sabe responder isso? Não precisa dizer para mim, mas pense na sua cabeça. O que eu aprendi com o meu último erro? Errar nos faz crescer, nos faz aprender cada dia mais. Então os nossos erros são positivos para a gente. Nós precisamos ver eles sempre de uma forma positiva. Temos que ressignificar isso na nossa cabeça. Tá bem? E subiu aqui o meu negócio. Não desistir de encontrar facilidade de expressão, entre outras coisas. Facilidade de expressão. Dentro da advocacia principalmente, você precisa ter essa facilidade ao lidar com o cliente, você lida com o seu cliente, você lida com negociações, com empresas, com magistrados, enfim, você precisa ter uma facilidade de expressão. Por favor, vamos passar, eu que passo aqui para o próximo, né? Você pode passar para mim, porque eu, com esse negocinho aqui, eu não estou bem. Bom, eu quero passar um filme para vocês, que dá uma ideia para vocês sobre o que é empreendedorismo, né? O empreendedorismo está na vida do advogado, mas a advocacia não dá para ser empreendedor na advocacia, dá sim, tá? E se um pipoqueiro conseguiu fazer o que este pipoqueiro fez, quem conhece o Valdir, o pipoqueiro? Já ouviu falar? Ninguém, olha, 2 pessoas conhecem, o Valdir está famoso, mas o Valdir é um exemplo, volta no Valdir, não, volta no Valdir, vamos ver se a gente consegue dar play aí no vídeo do Valdir, põe bem alto o som. Não está indo? O que houve, Oswaldo? Oi, bom dia, vizinha. Tudo bem? É só salgada que você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bacon, né? Se não for na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Olha só, se seu kit higiênico for na sacolinha, tá bom? Depois que você me pagar, eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 para você passar na mão, tá bom? Olha só. Ai, que beleza. Obrigada. Obrigado a você, tchau.
o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois desse processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. Aí é uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa. E a higiene dele é muito bonita, sabe? Eu estou na cidade e eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui, mas isso nem que deixo lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado. Legal. Tudo bom para você? Hoje a pipoca do Valdir se tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. Porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou o kit higiene contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiene a gente aproveita fazer a divulgação de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim não perder o meu freguês por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja, e hoje eu fiz o meu freguês com óleo de girassol, canola, e mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e que na verdade são pequenos detalhes, mas fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão fidelidade, né, que a cada 5 pacotes de pipoca o freguês ganha um. Então, sempre que meu freguês chega para pegar a sua pipoca de cortesia, para mim é um motivo de festa, porque eu tenho certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel. Aí eu tenho um processo aí que no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes, tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes, o meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei. A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para Fortaleza, trabalho, então a pipoca tem realizado sonhos meus também, que imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar num hotel 5 estrelas, coisa que nunca passou pela minha cabeça, ganhar dinheiro. Muito bom, né? O bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje, aqui no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no anel central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende-se muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo, porque se você começar a tirar para todos os lados,
não vai chegar em lugar algum. E o que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. Pois é, eu acho que uma salva de palmas para o Valdir, hein? Deu para perceber que o que um pipoqueiro foi capaz de fazer? Alguém aqui imaginava que naquela barraquinha de pipoca tinha tanta coisa? Olha só, o cara pensou no saquinho, com o palito de dente encapado, com o lencinho para limpar, a bala de menta para depois, o cartão fidelidade, a pipoca com óleo de canola, que mais? É tanta coisa que a gente até esquece aqui. O uniforme com os dias da semana para que soubessem que ele era limpo, a limpeza com gel, o álcool 70, a limpeza da mão quando o cliente chega. E o importante, ele se focou na pipoca. E é o que nós vamos falar sobre a advocacia, né? Escolher a sua área de atuação, se tornar o melhor naquilo que você quer. Agora pense uma coisa, ele se tornou um pipoqueiro referência, é o melhor pipoqueiro do Brasil, que hoje dá palestra no Brasil inteiro. Talvez vocês não tiveram a oportunidade de conhecer, mas agora vão começar a prestar atenção quando falarem do pipoqueiro. Você fala o quê? Pipoqueiro? Esse cara está em todo lugar dando palestra, está ganhando dinheiro, porque o que ele faz pode ser aplicado em qualquer setor, e não é diferente na advocacia. E aí eu quero mostrar um pouco para vocês daquilo que eu faço na minha advocacia, que também é diferente. Então, vem depois daquelas fotos, antes. Espera aí, vamos ver, porque eu preparei algumas fotos aqui. Depois, então vamos falar um pouquinho sobre... eu vou falar aqui, no meu escritório, o que eu fiz de diferente? Quando eu abri esse escritório há mais ou menos 15 anos atrás, eu pensei, eu quero fazer diferente, né? Então eu já estava crescendo, precisava de um espaço maior. O que eu fiz? Baias de atendimento, onde todos os clientes são atendidos em baias. Aí ele falava, mas Afonso, o que é isso? Está parecendo um banco. Eu falei, mas eu quero, meu sonho é ter um escritório grande desse jeito que as pessoas vão ser atendidas. Aí o que eu coloquei? Se não bastasse isso, eu coloquei um negócio de senha. Vocês estão vendo aqui? Igual o banco mesmo, faz tadã, tadã. E as pessoas, quando vão atender o cliente, são obrigadas a colocar lá o número do guichê e o nome do cliente. Mas não é por isso que elas não chamam o cliente. Senhor José da Silva, como vai? Tudo bem? Dá a mão e fala, guichê 3. Aí vai para o guichê 3, porque tem que ter um atendimento, tem que ter um contato. Então nós fizemos isso. Então, ali em cima, departamento financeiro, não sei se vocês conseguem ver. Departamento financeiro é fechado, só entram as pessoas do departamento financeiro, tudo setorizado dentro do escritório. Então nós fizemos exatamente como uma empresa, né? E aqui nós temos a sala de descompressão, departamento de estágio, televisão que fica passando o nosso filme, nosso institucional, que mostra a história, quais são os nossos endereços, enfim. E a sala de descompressão, vou passar para o próximo aqui. A sala de descompressão, para mim, era o que eu mais queria na minha vida, era um sonho que eu tinha. Eu quero ter um lugar para os funcionários, para os colaboradores deitarem, se divertir, e foi o que eu fiz. A primeira coisa, quando eu ampliei, eu montei esse espaço onde cada um tem o seu armário. Então as pessoas têm um armário com chave, tem os puffs no chão onde eles se deitam, colocamos os coqueiros ali para dar um ar diferente de escritório de advocacia, não é para parecer que está no escritório de advocacia. Tem televisão, passando todos os canais, tem videogame, em que pés não brincam muito com videogame. Ultimamente eu vi que o videogame não estão usando tanto, mas tem um videogame. Quem brinca é meu filho, quando vai lá ele fica enchendo o saco lá que é jogar videogame. Mas temos um videogame. E tem frases motivacionais dentro da Copa. Eu não sei se vocês conseguem ver naquela última foto lá em cima. É como se fosse uma bancada de lanchonete. Então tem os desenhos de lanchonete. Enfim, eu quis fazer daquele ambiente para o pessoal um ambiente gostoso, um ambiente onde as pessoas se divertissem, descansassem. E descansam e dormem, viu? Porque quando eu chego na hora que eu vou fazer audiência, eu volto, na hora do almoço, todo mundo deitado dormindo lá. Eu fico alegre de ver aquilo, porque eu acho importante, é um momento que todo mundo precisa descansar, ter o seu momento de descanso. Eu faço questão que as pessoas tenham a sua hora de intervalo. E quando vejo eles dormindo, então é que eu fico mais feliz ainda, porque eu sei que eu fiz um espaço que está sendo usado e que eles estão felizes. Então assim, você pode fazer coisas diferentes. E você pode perguntar, Afonso, quantos escritórios de advocacia que você viu isso? Eu não vi nenhum. Não sei se tem outro. Pode ser que tenha, e eu gostaria que tivesse. Muitos assim. Mas isso foi da minha cabeça, eu pensei, fiz e vejo que dá muito certo. Então, é uma sugestão que eu faço aqui para os colegas, que futuramente venham a ter o seu próprio escritório, ou que tem e vai ampliar, pode fazer um espaço assim para os seus colaboradores. Próximo aqui. Quais são os desafios do advogado do século XXI? Somos nós. Advogar hoje não é a mesma coisa. Meu pai começou lá atrás em 1900 e quanto, pai? 1962?
Era muito diferente, era outro mundo, era outra coisa. Mas meu pai já era um homem empreendedor, né? E eu quero falar para vocês um exemplo da vida dele e que eu trago para a gente aqui. Certo dia, meu pai, com 18 anos, resolveu montar uma empresa que se chamava Indústria e Comércio Raspim. O que era o Raspim? Me corrija se eu estiver errado. Era um negócio que lixava aqueles tacos de madeira. Antigamente nas casas mais antigas tinha aqueles tacões de madeira. Ele bolou na cabeça dele um tal do negócio que lixava, você punha na enceradeira e aquilo lixava o tal do taco, e aquilo ali ele achou que era o máximo e não sei o quê. E fez, e começou a produzir, e produziu aquele negócio assim. Tinha taco até, tinha raspim até aquele lugar. Aí o que ele fez? Pegou uma Kombi, nessa Kombi ele colocou a mãe dele, as irmãs dele, as empregadas que trabalhavam lá, meu avô sapateiro, né? Então assim, não era uma família de grandes posses, era uma família que estava ali batalhando, e ele batalhador. O que ele fazia? Ele ia pegar o bairro, por exemplo, da Vila Madalena. Aí ele chegava na venda, abria o carro e desciam elas. Daí vinha primeiro a minha avó, para o homem da venda, e falava: o senhor tem raspim? Ele falava: o quê? Raspim, está passando na televisão, tem em todo lugar, o senhor não conhece o raspim? Aí ele falava: mas não conheço. Ela saía. Daqui 5 minutos vinha a outra: o senhor tem raspim? Ele falou: mas sabia que já me falaram isso hoje? Vinha embora. Dali a pouco vinha a outra: o senhor tem raspim? Isso durava por uma semana. Vinha uma, vinha outra, em todas as vendas do senhor estava. Depois de uma semana e meia, chegava ele com a pastinha raspim. Boa tarde, eu sou um revendedor de raspim. Mas senhor, onde o senhor estava? Eu quero comprar isso, todo mundo quer aqui no bairro. Ele colocou raspim em todas as lojas que vocês podem imaginar de São Paulo. Segundo ele fala que até um dia desses tinha nas lojas americanas. Ele fala assim, eu não vi, mas ele disse que até um dia desses tinha. Só que daí ele começou a encontrar dificuldade, porque estava difícil vender o raspim, porque começou a encalhar, né? Porque também não era tão bom assim, eu acho, vai pai. Aí começou a encalhar, o negócio não estava mais vendendo muito. Só que o pai do amigo dele ficou de olho nele e falou: esse moleque está ficando rico com esse negócio, eu vou dar um golpe nele, eu vou comprar esse negócio. Foi quando ele vendeu. Só que o homem já não conseguia mais vender o raspim. E aí o homem quis pegar ele, né? A mãe dele teve que ir, era no colégio ainda. Então teve que ir atrás, foi aquela briga, mas enfim. E essa foi a história do raspim. Então, isso eu quero mostrar para vocês, que a pessoa com criatividade, com esperteza, com habilidades, ela consegue chegar aonde ela quiser. E não foi diferente. Na advocacia ele se tornou o que se tornou, porque tinha essa força de vontade de crescer, de querer chegar lá, e fez da advocacia a sua vida. Bom, o Brasil de hoje é um país com o maior número de faculdades de direito, a gente sabe disso, né? O mercado é bastante competitivo, escasso. E uma coisa, os jovens não têm medo de arriscar. Antigamente, o jovem de antigamente, ele tinha medo. Ele queria um emprego, ele queria entrar no emprego e não sair nunca mais. Queria se tornar ele naquele emprego. Hoje não, o jovem não fica 2 anos no emprego. Ele não tem medo de perder o emprego. E a gente fala assim, mas está cheio de emprego aí, né? Não, não está. Mas o jovem de hoje, ele não tem medo. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Encarar o escritório como um negócio. Foi aquilo que eu disse para vocês. O advogado de hoje em dia não pode simplesmente ser aquele advogado que fica atrás da mesa peticionando e faz a petição e não vê o que está acontecendo dentro do seu escritório. Ele precisa ter multivisões, multifacetas, ele precisa estar olhando tudo o que está acontecendo dentro do seu escritório. Nova vertente da atividade jurídica, a visão precisa ser ampliada, conhecimentos e habilidades específicas do negócio, do mercado, da economia, da tecnologia. Ou seja, isso te dá confiança. O advogado não pode conhecer só do direito ou só daquilo que ele faz. Tá ruim assim? Obrigado, aluno. Então, isso dá confiança para você e para o seu cliente. Eu tenho vários clientes que eu sou advogado só da área trabalhista, mas acontece alguma coisa criminal, civil, da empresa, eles ligam para mim: Afonso, eu queria saber a sua opinião. Eu falo: olha, eu não entendo nada disso, mas eu acho assado cozido. Então, isso mostra para mim e para os senhores, né, a gente começa a perceber isso, que o cliente precisa confiar em você. Se ele confiar em você, você precisa ter a visão um pouco ampliada. Não pode ser só dentro daquilo que você está fazendo, né?
E o advogado de hoje, ele precisa ser orientador, conselheiro, mediador. Por exemplo, hoje uma cliente me ligou, eu sou advogado dela no processo de empregada doméstica, e ela me falou: Afonso, sumiu uma joia minha, só a pedra custou $35 mil. Eu falei: nossa. Aí ela me disse: eu quero fazer um boletim de ocorrência, eu não sei o que lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu abro o processo. Eu falei: mas qual é o seu objetivo? O seu objetivo é o quê? Ah, eu quero irritar ela. Eu quero irritar porque eu não sei quem foi. Foi essa ou foi aquela? Ou não foi? Enfim. Eu falei: mas qual é o seu objetivo? Recuperar a peça. Você acha que você vai recuperar essa peça? Não, não vou. Isso já foi embora, eu não sei nem quanto tempo faz que isso sumiu daqui. Então eu orientei ela, foi a minha forma de orientar, tá? Será que isso vai valer a pena? Você já tem uma idade avançada, você precisa dessa dor de cabeça? Será que isso não pode servir de aprendizado para você aprender que a joia dentro do cofre? E que você não tem que deixar lá a mosca dentro da sua casa ou dentro de onde for? Então o advogado ele precisa saber orientar, ele precisa ser honesto. Sabe, o cliente às vezes me procurou e falou: Afonso, trabalhista também. Você precisa, é até um colega ex-desembargador: Afonso, você precisa resolver para mim uma revelia. Tá lá na minha mesa, vai fazer um mês. Eu olho para aquilo e falo: ai meu Deus, não tem solução. Eu fui sincero, eu falei para ele: não tem que se fazer isso daqui. Então por que eu não posso ser honesto? Eu acho que a gente precisa ser. Então o advogado de hoje ele precisa saber orientar, mostrar honestidade, fazer essa transparência para o cliente. Bom, dentro do seu negócio você precisa ter uma meta. Ninguém chega a lugar nenhum sem ter metas. E nos escritórios elas são diferentes. Só que se você perguntar e falar assim: mas Afonso, será que as pessoas, todo mundo tem que saber a meta do seu escritório, as metas do seu negócio? Sim, todo mundo tem que saber as metas, né? Como é que uma meta, um dia desse eu perguntei para uma pessoa, eu falei: mas os seus colaboradores, eles sabem qual é a meta do teu escritório? Não conta para eles. Eu falei: uma meta secreta, então só você sabe da meta? Os funcionários, os colaboradores não podem saber das metas? Não, eles vão saber. Como é que eles vão, o que eles vão achar? A equipe precisa estar engajada, então a equipe precisa saber o que está acontecendo e aonde vocês querem chegar. Então a meta precisa sim ser divulgada, e essa meta ela tem que ser smart, né? Ela é específica, né? Toda meta tem que ser assim: eu quero X, então eu quero comprar um carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. A Miriam está me lembrando um negócio que eu tinha esquecido. Eu vou terminar isso aqui e volto nesse tema, me lembra de novo. Mensurável, então a meta ela precisa ter, você conseguir medir. Eu quero abrir 500 processos no ano, eu quero faturar tanto, eu quero ter de lucro tanto. Atingível, tem que ser uma meta que você consiga atingir, porque não adianta você fazer metas para os funcionários, inclusive, que ninguém consegue atingir, que não tem graça. A meta é para ser atingida, e daqui a pouco eu vou dizer: a meta não é para dar lucro, não, a meta é simplesmente a necessidade que a empresa tem para se manter. Então muitas vezes a pessoa fala: a meta não conseguimos, a empresa quebra, porque a meta é exatamente isso, para que você consiga manter a sua empresa. Pois não. É que o Mozart, que era uma criança super precoce, tinha metas. O Leonardo da Vinci escreveu os positivos com as metas de vida. Ou seja, na hora que você monta a meta, você abre um horizonte na sua vida, de forma ainda que você não perceba de forma muito clara e evidente, você tem aquilo de uma forma definitiva na sua vida. É fundamental. E se você for perceber, todas as pessoas que chegam a algum lugar, elas tinham metas. Então, assim, é muito difícil você não ter meta e falar: mas eu não tenho minha meta. Tem que ter, porque é com a meta que você chega. Se você não acredita, você não vai chegar. Né? Aquele negócio: deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, você precisa, a vida tem que te levar para onde você quer, e não para onde a vida quer que você vá. É você que determina a sua vida, entendeu? Essa meta precisa ser relevante, ela tem que ser muito importante dentro do seu negócio, dentro da sua vida, e temporizada. Eu quero daqui 2 anos, eu quero daqui 1 ano, eu quero este mês. E as metas podem ser semanais, mensais. Por exemplo, no meu escritório eu tenho metas semanais, né? Até a Elaine ali controla parte das nossas metas dentro do escritório. Nossas metas são semanais, e nós contamos isso o dia inteiro, por WhatsApp. Eu fico no WhatsApp o dia inteiro, perguntar que número. Pareço doido, mas esse é o nosso negócio. Eu não vou esquecer do meu próprio negócio? Não esqueço, eu estou ligado o dia inteiro. E a Elaine também, graças a Deus. Vocês receberam um papel que é o plano de ação. O que é o plano de ação? Hoje, tudo que nós vamos falar aqui, pode ser que vocês tenham alguma, porque normalmente, vamos anotar. Se você anotar num caderninho, numa folhinha, isso vai
para a gaveta. Você não vai fazer nada. Agora, o plano de ação é aquilo que você vai fazer a partir de hoje. Muitas coisas que eu vou dizer para vocês, você vai falar: olha, isso eu deveria estar fazendo, isso eu não fiz, isso eu vou fazer, é importante. Isso que ele está falando eu já faço, isso que ele está falando eu não acho importante, mas muitas coisas são importantes. Então eu quero que vocês anotem como planos de ação para vocês. Esse papel vai ficar na mesa de vocês por 21 dias. 21 dias é aquele tempo que a gente precisa ter para que as coisas entrem na nossa cabeça e que ela vire um hábito na nossa vida. Então, depois do que eu for falando aqui, vocês vão perceber que algumas atitudes são importantes e você precisa fazer com que elas se tornem um hábito na sua vida. Então, guardem esse plano de ação e vão fazer as anotações. Vamos para o próximo aqui, por favor. Mandando um abraço para quem está no Facebook. Eu vi ali, tem uma pessoa que falou: a Mileide, estou aqui, tudo bem, Mileide? Seja bem-vinda. Bom, defina a sua meta. Vamos ver esse vídeo aqui, é um vídeo super rápido de meta. Perguntei qual é o objetivo de vocês. Vai de encontro com o nível disso. Que resultado que teve, vocês não sabiam. Depois de 2 horas conversando e discutindo o que vocês vão fazer, vocês ainda não tinham na cabeça, ou no papel, ou em qualquer outro lugar, qual é o objetivo de resultado que vocês ainda não tinham. Você não pode atingir uma meta enquanto você não falar com as pessoas. Não podia pôr uma meta inatingível. Deixar isso passar. Esse é um erro de grande parte dos empresários, que subordinam o seu sonho, o seu objetivo, a sua visão ao que o mercado é capaz de dar. Os grandes empreendedores que fazem diferença de verdade são capazes de colocar o mercado a serviço da sua visão e não o contrário. Não guarde isso. Essa é a coisa mais importante que tem, que diferencia um grande visionário, né, o grande empresário do outro, é a visão que ele tem. Um se limita dentro de uma caixa e outros pensam que não tem limite. Não nos limitamos. Vocês 2 horas parados lá, quem não estabeleceu uma meta? Eu falei uma vez, desculpa, de meio milhão, todo mundo achou um absurdo. Não tem que ser absurdo, quanto mais longe eu penso. Eu falei 500 mil, coloca 500 mil. A outra vez a gente colocou 200 e fomos a 700, entre aspas. Eu falei, a gente não sabe. Pode ser que ele consiga vender 1 milhão por 1 milhão. Você vai conseguir vender 1 milhão por 1 milhão e se sustentar. Mas eu vai morto. Você tem aquela frase: quanto mais longe eu penso, mais longe eu vou. Quanto mais longe eu enxergo, mais longe eu vou chegar. Você é o que você vê. Se você enxerga longe, você chega longe. Sempre na minha vida, quando eu comecei minha carreira, eu peguei algumas referências e olhei para elas e falei: eu preciso ser esses caras um dia. O que diferencia o Bill Gates, o Steve Jobs, o Lee Iacocca, o Jack Welch dos outros empresários não tão bem sucedidos? O que esses caras enxergam que a gente não vê? O cara vai mudar o mundo, começa numa garagem na Califórnia, muda o mundo, inventa o PC. Se tivesse sentado aí no Bill Gates, no Steve Jobs, eu falasse: vende um container, ele enxergar uma coisa que talvez nenhum de nós, eu incluo nisso, fôssemos capazes de enxergar. É o que a gente fez, pensa grande. Pense grande daqui até o fim da vida. Realmente, não vender 500 mil, pronto, já é um discurso de derrotado. Então, ninguém falou de vender. Não adianta pensar em 500 mil, não adianta assim. Não adianta pensar em 10 milhões. Ninguém falou isso na nossa. O que vai custar? A mesma coisa que não pensar. Vamos chegando. Mas em vez de 10 milhões conseguimos 600 milhões. Nós pensamos grande, tentamos, imaginamos, sonhamos. E aí realizamos. Esses caras sonharam. E realizaram muito mais do que eles mesmos imaginaram. Poderiam um dia realizar. Uma vez, eu não sei se você lembra daquele filme O Segredo, na moda, O Segredo pra lá, O Segredo pra cá, o filme. Aí me falaram: você precisa comprar uma cartolina e colar essa cartolina no que você quer, não sei o que lá. Eu e minha mulher que está aqui fizemos juntos. Nós já éramos namorados, eu acho. Acho que eram namorados, né, né? Nem casados nós éramos. Podia não dar certo, né? Mas já era namorado. Nós colocamos uma casa, acredite se quiser, é a cara da casa que nós temos hoje. Parece que é a mesma casa, a cor, o jeito, o cachorro que está lá, o carro que está lá, eu já tive, já vendi na carta. Agora, o mais interessante, nós tivemos o número de filhos da carta. O mais engraçado, eu colei vários nomes de empresas, que eu falei: um dia eu quero ter vários clientes. Hoje, uma das empresas que está na cartolina é meu cliente.
Isso é muito engraçado. Eu tenho a cartolina, deveria ter trazido. Ela que está amassada, está feia, mas eu falei, não vou jogar essa cartolina fora nunca mais. E muitas pessoas que fazem cartas, né? Hoje, lá para o futuro. Olha, se eu vou mandar uma carta para mim no futuro, você vê que muitas coisas que você escreve acabam acontecendo. Então pense dessa forma. Vocês viram aqui o que foi falado pelos justos aqui. Vamos para o próximo. Perguntas importantes que você precisa fazer dentro do seu negócio. Qual o seu propósito com a advocacia? O que eu quero dessa minha advocacia? Eu quero me tornar uma advocacia pequena, porque também nada impede que seja pequena e você tenha sucesso, e você tenha as suas realizações, enfim, cada um tem que ter. Eu quis ser o maior, eu almejei isso, eu falei que eu quero ter mais de 60 funcionários, colaboradores, nós já chegamos a ter quase 100 pessoas lá no escritório, né? 10 endereços, enfim, do jeito que eu quis, eu consegui fazer, e acho que todo mundo pode fazer. Então, como o seu escritório irá ajudar os seus clientes? O que é que vai ter no meu escritório? O que é que eu vou fazer? Quais são os seus clientes? Quem são os seus clientes? Você precisa saber quem é seu público-alvo. Não pode ser assim, não, quem apareceu eu estou pegando. Lógico que no começo a gente pega mesmo, mas eu preciso ter um foco. Eu quero fazer trabalhista para reclamante, que tipo de reclamante? Porque você precisa fazer o seu escritório de acordo com o público que você atinge. Se você vai atingir um público de uma classe C, não adianta você fazer um escritório mais empreguetado do mundo que as pessoas se sentem constrangidas. Se você vai atender uma classe A, aí precisa ser em outro lugar. Então você tem que pensar em tudo isso. Você fala, Afonso, mas o que você está falando? É sério isso, não é brincadeira. Abrir um negócio, eu não vou abrir nessa rua porque eu achei essa rua bonita. Eu vou abrir aqui porque é perto do fórum. Não é só isso que vale. Você precisa pensar muitas coisas. E assim eu penso até hoje. Quais soluções você pode apresentar para os seus clientes, os seus produtos? Mas eu sou advogado, eu não tenho produto. É óbvio que eu tenho produto. O meu produto é um contrato para o cliente mensal, um contrato de partido, que dá direito a tantas reclamações trabalhistas, isso quando pela reclamada. Pelo reclamante aí é um pouco diferente. Quais serão os diferenciais da concorrência? Você tem que ser diferente da sua concorrência. Seu atendimento pode ser melhor, pode não ser melhor. Quais as estratégias adotadas para o modelo de negócio que você está construindo? E aí são as estratégias, marketing e por aí vai. E aí tem uma pergunta que é a pergunta mais importante, que se eu fizer para vocês, eu posso garantir que alguns responderão, mas muitos vão ter dúvidas nessa pergunta, que é a próxima. Por que o seu cliente deve lhe contratar? Por que o cliente deve contratar o escritório da doutora Vanessa e não o escritório do doutor Lívio? Será que vocês sabem responder isso? Então, se vocês não sabem responder essa pergunta, por que o seu cliente vai escolher você? Se é a mesma coisa no Lívio e na Vanessa? Você tem que falar porque no meu escritório o atendimento é diferenciado, porque eu sou bom no que eu faço, porque aqui ele vai ter um atendimento VIP, porque meu escritório está disponível pela internet, eu faço atendimento pelo Facebook se ele quiser, eu atendo pelo WhatsApp, enfim, aí vai, tem tantas coisas. Vamos para a próxima. Quais são as 5 competências do advogado empreendedor? São as competências técnicas, estratégicas, eu esqueci de arrumar aqui, viu, gente? Competência de liderança, as competências administrativas e as comportamentais. Vamos falar uma a uma. Competência técnica, ser bom naquilo que eu faço. Não adianta você sair da faculdade e não saber fazer nada e se meter a ser advogado, porque você vai perder processo e vai perder cliente, porque cliente não gosta de perder. Então você precisa ser bom, vá se aperfeiçoar. Mas você não disse que faculdade não é importante, que curso de pós também não dá nada? Eu não disse isso, eu disse que isso não é um diferencial hoje em dia, mas é muito importante que você seja bom naquilo que você faz. Então se especialize. Competência estratégica, criar caminhos para atingir as suas metas empresariais, neutralizando as ameaças do mercado concorrente. Para isso é necessário buscar informações sobre clientes, parceiros, concorrentes, metas, tomar decisões. Ou seja, faça pesquisas de mercado, faça pesquisas com seus clientes. Eu, quando vou abrir um escritório, penso, qual é o público que tem aqui, o que eles precisam. Nós temos que saber isso, não pode abrir quem quer abrir. Né? Então tem que ser estratégico, não agir sem pensar. A estratégia é um processo de pensamento e antecipação dos fatos, é uma tomada de decisão. Saber qual resultado eu quero atingir, como eu vou atingir. Menos emoção e mais Excel. Antigamente nós éramos mais da emoção e menos do Excel. Hoje em dia você precisa fazer conta. Você precisa ter lá uma planilha, quanto vai me custar isso daqui, quanto precisa render, quanto eu vou ter de lucro, porque nós precisamos saber qual é o lucro do escritório. Eu vou entrar nisso no slide mais para frente. Vamos lá no próximo, né?
Competência administrativa, recrutamento e seleção. Hoje em dia, não se contrata mais o profissional mais competente que existe no mercado. Hoje, nós contratamos um profissional que tenha boas atitudes e que tenha caráter. As competências deles, nós vamos treinar, as habilidades. Então, eu contrato pelo caráter, pela habilidade dele. Agora, a competência dele, o que ele faz de bom, eu vou treinar. E não tenha preguiça de treinar, porque essa é a nossa vida. O líder tem que treinar sempre. Um profissional vai ter sempre que ser treinado. Principalmente hoje em dia, que os profissionais saem do escritório com 2 anos. Ficam 2 anos e saem. Você fala, mas agora ele ficou bom, ele vai embora? É assim. Assim, não adianta chorar. Hoje um amigo meu no Facebook escreveu: problema aqui, problema ali, que dificuldade, deve estar assistindo. Eu escrevi, isso é a vida do empresário de sucesso. E quanto mais sucesso você tem, mais problema você tem. Quanto mais coisa você tem, meu pai fala, filho, quanto mais degrau você sobe, pior fica. E é verdade, os problemas, as contas aumentam, e é assim que é, e a gente não pode reclamar, fomos nós que escolhemos isso, nós que queremos crescer, e aí vem o problema e reclama. Ai, mas olha, esse funcionário, ai, mas essa pessoa, ai, esse cliente. E reclamar de cliente então? O que a gente vê de gente reclamando de cliente, peraí, será que você não se ligou com o cliente que paga a sua conta? O cliente pode ser legal, pode ser chato, pode ser o que for, mas é o seu cliente. Então você precisa fazer um bom trabalho. Pessoas são o tesouro do escritório, né? Contratar atitude e caráter, eu já falei, encontrar o brilho no olhar. Eu, quando vou entrevistar uma pessoa, eu faço desse jeito. Fui numa palestra sobre gestão e o palestrante falou exatamente o que eu faço. Eu nunca olhei currículo, confesso para vocês. Eu só peço o currículo porque eu tenho vergonha da pessoa não pedir o currículo. Então eu falo, você pode me dar um currículo? Ou manda um currículo? Mas eu nem vejo, para não falar que eu não vejo, eu vejo se a pessoa fica bastante mais de 6 meses. Porque aquela pessoa que pula de galho em galho também eu não quero. Né? Então eu gosto daquele que fica um pouquinho mais. Mas isso eu vejo, o resto não me interessa. Eu quero ver o brilho no olho daquela pessoa, se aquela pessoa tem vontade. Uma pergunta que eu faço, e dá sempre muito certo, eu falo, olha, você tem disponibilidade para começar quando? Se ela me fala, amanhã eu não contrato. Porque eu falo assim, mas e o lugar que você está trabalhando? Ela fala, não, lá não tem problema. Eu falo, amanhã mesmo, se eu precisar, você pode? Posso, sem problema, essa eu não contrato. Porque eu falo, se ela está fazendo isso, com a pessoa está ali, eu vou ser o próximo. Ela vai chegar lá para mim e falar, ó, não é? Então essa é uma pergunta que eu faço, funciona muito bem. E olha, modéstia à parte, eu não era. Eu errava pessoas para ser contratada naquele escritório. Por exemplo, aqui eu tenho algumas que trabalham comigo. Elaine, quantos anos você está lá? 10 anos. Paula? A Paula tem mais de 15. Angélica? 3 anos. Só 3? Mas eu sou esse exemplo vivo. Quem mais aqui que está? Nossa, hoje veio pouca gente lá. Amanhã justa causa pra galera lá. Pois é, muito tá fraco o negócio aqui. Bom, seu sucesso depende de você e dos outros. Então você precisa selecionar muito bem, capacitar. Mobilizar significa motivar. Pessoal, infelizmente hoje o mundo não funciona sem motivação. E se tem uma coisa que eu gosto é de motivar. Eu faço festa naquele escritório, eu contrato um ônibus balada. Você já ouviu falar daquele ônibus balada? Uma vez no começo do ano e uma vez no final do ano tem um ônibus balada no escritório. Ele para na frente do escritório lá, eu faço uma reunião geral, falo agora, brigo com todo mundo, brincadeiras à parte, e descemos pro ônibus. E aí são 2 horas girando na Barra Funda aqui dentro daquele ônibus. É uma festa, eu às vezes, eu fecho até meu olho para ver o que acontece naquele ônibus. Mas é um momento de descontração, todo mundo se diverte, a gente volta com outro pique. E o clima do escritório é assim, um escritório divertido, um escritório alegre, onde a gente dá risada, a gente canta parabéns, mas a gente também trabalha e trabalha sério, porque não temos pouco trabalho. Uma coisa que tem aqui, pessoas de alto desempenho geralmente têm uma personalidade forte e são mais difíceis de lidar. Sim, então tem pessoas que são mais difíceis de lidar. E o líder ele tem que ter exatamente essa competência, né? O comportamento de saber lidar com as pessoas mais difíceis, porque não é todo mundo que é facinho de lidar, e principalmente aqueles que são os melhores. Uma coisa que eu falei que no começo eu não disse, que as pessoas são o tesouro do escritório.
Se você não valorizar o pessoal que está dentro do seu escritório, você não vai chegar a lugar nenhum, porque sozinho você não chega a lugar nenhum. Então precisa parabenizar. Se a pessoa faz bem feito, parabenize. Seja um chefe, um líder, né? Legal. Porque se você for legal, você consegue o quê? Cobrar. Tá? Então você precisa cobrar. Mas você tem que ser legal para isso. Se for um chefe chato, um cara mal educado, grosseiro, você vai cobrar e falar, vai, então. É ou não é? Quantas vezes isso já não aconteceu aqui com vocês? Agora, se o cara é legal, é um cara que, poxa, se importa com você, se ele cobra, se ele fala, poxa, Evelyn, me ajuda, eu fiquei decepcionado com isso que você fez. Ela vai sentir isso dentro dela. E certamente ela vai pensar, vou tentar melhorar para não decepcionar essa pessoa que eu tenho tanta estima. Tá bem? Gestão financeira. A gestão financeira é muito importante dentro do escritório de advocacia. Se você tem capacidade, se sente capacitado para fazer a gestão financeira do seu escritório, o faça. É muito importante que você tenha o controle dessa situação dentro da sua mão. Mas se você não tem, contrate um profissional para isso, tá? Uma coisa que eu digo muito, para você ter uma contabilidade gerencial, além de uma contabilidade fiscal, você precisa saber quanto entrou de dinheiro este mês, quanto saiu, saiu em quê, para quê? Preciso cortar custo? Aonde eu corto? Isso precisa ser tudo muito controlado. Eu hoje não tenho uma pessoa que faz isso. Um sistema que eu utilizo, ele faz todo esse controle para mim. Mas é importante que você saiba quanto sobrou este mês no escritório. Porque muitas vezes entra dinheiro, você fala, está sobrando, mas não, aquele dinheiro não é seu. Então você precisa saber quanto que você tem de lucro dentro do seu escritório. Vamos para o próximo. Criar os produtos jurídicos, que é aquilo que eu disse, as formas de contrato que você terá, e fazer o marketing dentro daquilo que o Estatuto da OAB permite. Muitas pessoas falam, mas é muito difícil, a OAB não deixa nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode pôr propaganda, não pode fazer placa. Engana-se quem pensa assim. A OAB não está contra o advogado, a OAB nos ajuda, só que ela precisa colocar regras. E aí nós temos o nosso Estatuto, que daí diz o que nós podemos e o que não podemos, né? Então vamos lá, o que é permitido dentro, através do Estatuto da OAB? A publicidade de advogados e escritórios de advocacia é perfeitamente lícita e ética, mas deve atender os limites e os princípios. O advogado deve anunciar seus serviços com discrição e moderação. Então não pode colocar lá, vamos pôr o patrão no pau. Nós não podemos colocar lá colorido, com rosa, com... Não, tem que ter cores sóbrias, não pode ter fotos. Existem algumas regras a serem cumpridas, mas não precisa não fazer, não adianta não fazer. Então o advogado deve anunciar com discrição e moderação. A OAB deixa uma lacuna aberta. O conceito de moderado e discreto certamente varia de pessoa a pessoa. Veicular anúncios de sociedade pode. O advogado pode ter website, veicular anúncios na internet. Então a internet ela veio para nos ajudar, né? A dificuldade de quem não tinha a internet era muito mais difícil, hoje a internet pode. Então, usar logotipo? Pode, desde que ele tenha o nome da sociedade. Veiculação e espaço para publicidade de advogados, escritório de advocacia em página de revista jurídica na internet. Então você pode fazer anúncios em revistas jurídicas. Você não pode pegar a revista Caras e fazer uma página lá sua, dizendo assim, o melhor de São Paulo. Isso você não pode fazer. Vamos para a próxima, já foi, menino? A participação do advogado em revistas jurídicas pode. A publicidade deve estar por veículos especializados, sendo vedado o anúncio do escritório de advocacia em revista, eu já falei. É permitido veicular anúncios de serviços de apoio a advogados em revistas e jornais. O advogado deve utilizar revistas especializadas. É permitido mencionar a especialidade do escritório, ok? É permitido o uso de fotografia nas homepages, mas não pode no anúncio. No cartão também não. É permitida a divulgação de eventos nos quais o advogado irá participar como palestrante, perfeito. Ele já mudou? Não é permitido anunciar em catálogos empresariais ou profissionais. Não é permitido a publicidade através de rádio e televisão. Nos Estados Unidos pode, né? A gente está assistindo, lá de repente aparece, bateu o carro, morreu! No banco da praça, exatamente. Aqui não pode, né? Que aqui ia virar uma festa. Então não pode na rádio e na televisão. Mas é permitido você ir na televisão, dar uma entrevista e aparece o seu nome como advogado. E aí, se alguém gostou de você, que te ligue. Não é permitido destacar cores extravagantes na placa de identificação. Não é permitido oferecer serviços via fax ou via e-mail. Então não pode ficar mandando e-mail para pessoas.
fixar honorários mediante depósito bancário, impossibilitar a identificação do profissional responsável pelo mau serviço em face da impessoalidade dos contratos, não é permitida a publicidade em locais de administração pública, como nos clubes nem em uniformes. Quer patrocinar um time de futebol? Pode? Colocar lá, Afonso Vaciléu Advocacia? Não pode. Não é permitido mencionar o resultado de uma possível contratação como a desoneração de encargos trabalhistas. Vamos para o próximo. Tudo isso aqui que nós temos aqui, nós pegamos decisões do Tribunal de Ética, tá? Porque o Estatuto ainda não fala o que pode, o que não pode, fica um pouco obscuro. Então nós pegamos as decisões para que vocês tivessem base naquilo que pode. Bom, vamos falar agora da competência de líder, que é um diferencial nos dias de hoje. Ser capaz de influenciar as pessoas. Líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas façam, não porque o líder quer, e sim porque elas querem. Então é fazer com que o seu liderado faça por amor ao serviço, por amor àquilo que ele está fazendo, por amor à família dele. Então essa é a grande diferença. Então esse é um diferencial muito importante que você precisa ter. E uma coisa que nós temos que saber, que ninguém nasce líder. Nós aprendemos a ser líder. Então fique tranquilo, mas eu não tenho nada de líder. Tem gente que já nasce com uma habilidade um pouquinho mais, né? Mas você pode ser treinado. Então tem muitos cursos, muitas palestras importantes aí sobre a arte de liderar. Vamos para o próximo aqui. Aqui nós temos um vídeo que dá importância para o colaborador. Eu quero deixar bem claro para vocês a importância dessa equipe que está dentro do escritório de vocês. Esse é o Eduardo Teva, que é um cara excepcional. Olá, meus amigos e amigas. Que bom ter você aqui em mais um bate-papo sobre liderança. Semana passada, eu estava fazendo um workshop em São Paulo e uma pessoa me fez a seguinte pergunta: Eduardo, na tua opinião, quem é mais importante para uma empresa? O cliente ou o colaborador? Pergunta boa essa, né, pessoal? A primeira resposta da gente, vamos imaginar assim, a resposta que mais bate pronto é essa: claro, o cliente. A gente vive do cliente, o cliente tem o poder de decidir aonde vai comprar ou não, então provavelmente o cliente é a pessoa mais importante da empresa. Mas se você parar para pensar, cada colaborador que trabalha na sua empresa tem um poder incrível de destruir um cliente. Aliás, um colaborador desmotivado, queimando a imagem da empresa, é capaz de, quem sabe, destruir 20, 30 clientes. Sabe qual foi a resposta que eu dei para essa pessoa? Quer facilitar o raciocínio? Pensa que os dois são iguais. Hoje, na minha opinião, um colaborador merece ser tão valorizado quanto um cliente. Por isso, o meu conselho para você, meu colega líder, minha colega empresária, meu colega empresário, valorize mais seu colaborador. Trate ele com carinho e atenção que você trata com o cliente, porque cada um deles será capaz de decidir o futuro da sua própria empresa. Infelizmente, muitas pessoas em posição de liderança ainda veem seus colaboradores como pessoas de segundo nível, pessoas que têm que se submeter à sua hierarquia e autoridade. Para você ser um líder de verdade, é preciso entender que o seu sucesso depende dos outros. E por isso, um colaborador, nos dias de hoje, com competência de atuação, é tão importante hoje quanto o seu melhor cliente. Grande abraço, muito sucesso para você. Bom, mas por mais que você se esforce, faça tudo, tem algumas laranjas no meio, assim, que são aquelas laranjas podres, né, que acabam estragando os que estão em redor. Então, por mais que você se esforce, tente dar todo o valor para o seu colaborador, tem sempre aquele que reclama, mas aqui isso aqui não estava certo, aqui não sei o que lá. Então, assim, esse que você não consegue domar a fera, se livre. E se livre de imediato. Você só avisa o prédio. Uma pessoa que não está afim, ficar dentro do seu escritório 30, 40 dias ali, ela só vai estragar o teu pessoal que está dentro e o teu cliente que está fora. Então essa pessoa dentro do seu escritório, ela só vai te atrapalhar, tá bem? Então tenham essa ciência. O seu escritório, ele será a soma da inteligência das pessoas que trabalham nele. Isso se você souber usar a capacidade de cada um. Normalmente, as pessoas fazem os colaboradores fazerem somente aquilo que são contratados. Você é contratada para bater inicial, ponto. Você é contratada para fazer audiência, você é contratada para isso, você para fazer o marketing e tal. Só que essas pessoas só usam os braços delas. Elas não estão usando, talvez, o cérebro, com a criatividade, com as ideias. Então a sua
cabeça de líder, ela funciona, as suas ideias, só que você não está sendo ajudado por nenhuma daquelas pessoas, porque você está usando somente o braço delas. Quando na verdade você poderia usar o cérebro, e nós teríamos muitos cérebros funcionando em favor da nossa empresa. Então, estimular a criatividade dos seus colaboradores é muito importante. Faça reuniões mensais, reuniões semestrais, dizendo: quero saber o que vocês acham, vamos melhorar, qual é a ideia de vocês. Faz uma caixinha de ideias, para cada um lançar a ideia. Deixa a sua porta aberta para que essas pessoas venham dentro do seu escritório te passar ideias do que pode ser feito para melhorar. Muitas vezes eles têm mais contato com os problemas do que você mesmo. Então é importante que você dê essa abertura para os seus colaboradores, tá bom? Pessoas fazem muito melhor quando entendem porque é necessário. Muitas vezes você deixa de explicar. Tem que fazer isso que tem que fazer. Não, tem que fazer por quê? Porque se você não liga para o cliente, ele não vai na audiência. Se ele não vai na audiência, arquivou, precisa reabrir. Então precisa explicar o porquê que é importante ligar para o cliente e dizer para a audiência. Aí você fala: mas tão óbvio? Para você é óbvio. Mas talvez para a pessoa que está fazendo aquele telefonema não seja tão óbvio. Então tem que explicar. Ouvir mais. Criar um clima de união, de time, motivar. Então, assim, as pessoas têm grande dificuldade, mas eu não sou bom para motivar. Nossa, eu não sou bom. Gente, em 10 segundos, em 15 segundos eu consigo motivar. Por exemplo, Evelino, toca aqui. Pode tocar, não vou te bater. Parabéns pela audiência de hoje, você fez um excelente trabalho. A inicial que você fez estava maravilhosa. Fiquei muito feliz da forma que você atendeu o cliente hoje, obrigado. São pequenas palavras que você faz. Olha o sorriso delas três, só que eu fiz isso nelas. E a gente não faz isso. Quantos de vocês fazem isso? Quantos de nós? Eu mesmo às vezes deixo de fazer, sabendo disso. Agora o pior é quando a gente sabe e não faz. Aí é difícil. Então assim, precisamos fazer isso. O colaborador fica feliz. E principalmente quando ele faz alguma coisa a mais. Agora se ele faz a mais, que você não fala nada, ele vai falar. Aí de novo ele pega, faz a mais. Fica só esperando, né? Nada. Ele fala: que desgraçado. Mais uma vez. Na quarta vez ele não vai fazer a mais. E aí você está o quê? Podando a capacidade dos seus colaboradores. Então precisa incentivar, precisa parabenizar, sabe? Motivar os colaboradores. Elogio que é a faz acima da média, tem valor, reconheça, premie, enfim. Não existe mais espaço para chefe chato. Chefe chato é coisa do passado, não dá mais, porque chefe chato perde pessoas boas, não tem como. Seja legal para poder cobrar, abraço sério, eu já falei. Chega de discursos, é a era do exemplo. Deixa eu fazer uma coisa para vocês. Por favor, vocês podem levantar o dedo polegar? Por favor, façam. Todo mundo levanta o polegar. Chapão. Vocês estão percebendo? Olha, muitos levantaram o polegar, mas muitos levantaram o dedo indicador. Eu falei polegar, mas eu levantei o indicador. Hoje em dia, as pessoas estão copiando mais pelo exemplo, que é o que elas estão vendo, do que pelo que se fala. Então hoje, o chefe, o líder, ele não pode só falar: faça isso, faça assado, faça cozido, eu faço assim, eu faço. Põe a mão na massa, porque se você fizer, os teus liderados vão fazer. Então o chefe hoje não adianta dar ordem, falar: a minha pega e faz. Você viu que a coisa não está dando certo? Fala: senta aqui comigo, vamos fazer junto? E mostra ele e fala: olha, não é que ele faz mesmo? Isso é que tem que fazer. Eu quantas vezes, Elaine está aqui, chega estagiário no escritório, eu falo: eu vou fora fazer. Normalmente eles fogem, porque eu faço com aquelas malas grandes, faço de rampa em rampa, no almoço, faço meio louco. Mas eu mostro como é que tem que ser feito. Aí a pessoa fala: se o cara faz, eu tenho que fazer. E ele não me enrola também. Se ele falar que está concluso, eu falo: voltar. Pode voltar lá que é mentira. Tá? Então, equipe engajada. Você precisa fazer o funcionário estar engajado. Esse negócio assim: veste a camisa da nossa empresa, veste a camisa do nosso escritório. Gente, isso é passado, tá? Não tem que vestir a camisa do escritório, tem que vestir a camisa dele, da vida dele. Porque ele só vai conseguir as coisas para a vida dele se ele for bem aonde? No trabalho, que é o escritório. Então ele precisa conseguir conquistar os sonhos, comprar um carro, comprar uma casa, ir jantar fora. Ele precisa do trabalho, então ele precisa vestir a camisa da família dele, da vida dele. Então assim, isso precisa ficar claro para o funcionário. Ele não está vestindo a minha camisa, ele está vestindo a camisa dele. Se ele não fizer bem feito, todos nós vamos pro buraco. A canoa é uma só. Se um não rema, o negócio não vai certo. Então precisa deixar isso muito claro para o colaborador.
veste a camisa, ele fala, vai vestir você a sua camisa. Ele tem que vestir a da vida dele, tá? Então ele precisa estar engajado com ele, com os colegas. É muito importante porque o colaborador, ele quer muito saber o que o outro acha dele. Ele é incomodado com o vizinho. Será que eles acham que eu faço direito, que eu não faço direito? Eles estão mais incomodados com o colega do que com a gente. Então ele precisa estar engajado com o colega, com o líder. Então eles precisam gostar daquele líder. Aquele líder tem que ser um cara legal, porque daí ele engaja com você, líder, e com a empresa por último, né? O aprendizado é para a vida e não para o escritório. Isso precisa ficar claro para o colaborador. Você fala para ele, você precisa fazer isso, você precisa ser uma pessoa melhor, você isso, isso não é para o escritório, isso é para a sua vida. Você mudando assim, você vai ter uma vida melhor. Você saiu daqui, no outro lugar vai ser assim. Eu falo isso, Angélica, lá. Toda vez eu falo, gente, isso é pra... vocês vão aprender isso para a audiência, não é só aqui, é para o próximo escritório que vocês trabalharem. Então, isso as pessoas não sabem. Próximo, vamos lá. Delegar e não delargar. As pessoas, elas têm mania de delargar, né? Olha, eu passei para ela, a responsabilidade é dela. Não, você tem que delegar, mas fique em cima. Eu brinco que eu adoro gente, né? Eu gosto muito de gente, mas eu fico em cima. Porque gente, você tem que estar ali. Então o líder, ele não simplesmente passa, esquece que passou, falou, me livrei. Só que não é mais minha responsabilidade. Dona Elaine cuida da pauta, ela fica ligando para os clientes lá do escritório. Ela coordena essa parte, ligar para chamar para a audiência. Eu estou o dia inteiro, Elaine, você já viu se todos vão para a audiência amanhã? Todos estão avisados, mas quem ligou, mas quem não fez? E ela, por sua vez, vai em cima das meninas que ligam. Vocês estão ligando, quem já confirmou, quem não confirmou. E mesmo assim, com tudo isso, hoje eu fui para Taboão da Serra fazer audiência e o cliente não foi. Estava perdido em Santo Amaro. Não foi, que raiva que deu. Bom, você me viu, né? Eu estava bom. Gerencie por constatação. O grande erro de um líder ou do dono do escritório é gerenciar perguntando. Jane, você fez aquilo lá que nós falamos? Fiz, está tudo feito. Elaine, o estoque lá está bem arrumadinho? Super arrumado, deixa eu ver. Não, doutor, não vem agora, vem depois. Isso acontece. Então você precisa fiscalizar e você tem que constatar. Isso é muito importante em tudo que você faz. Na sua casa, na limpeza do lá de cima, como chama, do maleiro, do quartinho lá fora e por aí vai. O líder é sempre o último a desistir. Um dia desses eu estava conversando com um amigo meu no escritório dele, ele está mal das pernas e tal. Aí eu passando assim com ele, ele falou assim para mim: não, sabe, eu vou desistir, eu vou fechar isso aqui. Isso é nunca. Todos os colaboradores sentados ali diziam que ia fechar o escritório. Aqueles ali já entraram no site na Cato. Certeza entraram na Cato para arrumar outro emprego. Então o líder ele não pode ser o primeiro a desistir, tem que ser o último a desistir e passar isso para os colaboradores. 5 maiores erros do líder: criticar muito e elogiar pouco. Não organizar o dia seguinte. O dia seguinte tem que começar a organizar. Não é chegar no escritório e vai organizar. Quer dizer, você chega tem tanta coisa que você acaba não organizando. Não comemorar as vitórias. As vitórias são para serem comemoradas. Então as pessoas não comemoram. E aí, perde a graça acertar, porque não tem comemoração. Muita tecnologia, pouco calor humano. Hoje é tudo por e-mail. E-mail para cá, ok, Skype e tal. E você não vai até a mesa do seu colaborador conversar com ele. Então é muito importante que haja esse calor humano. E esse é o maior erro do líder: não encontrar o meio termo entre a amizade e a frieza. O colaborador não é seu amigo. A partir da hora que você é líder, você tem liderados, você pode estar ali como colega de trabalho, mas ninguém é seu amigo. Um liderado não frequenta a sua casa, não frequenta as suas festas. Isso é uma questão das coisas darem certo. Se você quer fazer a festa da uva, você pode fazer, não tem problema. Mas depois não reclama se não der certo. Porque uma pessoa que é sua amiga, que você tem todo, vai na sua casa, você consegue cobrar depois? Complica. Então esse é o grande erro. Você precisa saber mensurar até onde eu posso ter amizade e até onde eu tenho que ser frio. Porque também frieza demais estraga e amizade demais estraga, tá bom? E a competência comportamental: quer ter coragem, não desistir, acreditar, ser focado, aprender com os erros e acreditar nas pessoas, né? A gente precisa acreditar, deve se provar o contrário. Ajustar o mindset, nós já falamos bastante sobre isso, que é você parar de pensar coisas que te atrapalham, mudar a sua ideia, pensar nisso.
isso, vou conseguir, vou ganhar. Você precisa começar a pensar de forma diferente, parar de reclamar da vida, focar no seu negócio, esquecer da Dilma, da reforma previdenciária, reforma trabalhista. Gente, eu fico vendo no Facebook, o que eu percebo? Que as pessoas estão mais incomodadas com a Dilma do que com o seu escritório. Em vez de estar trabalhando, tá ali, briga com o outro. E o Dória é um desgraçado. E o Haddad, que fez pista de bicicleta. E o Dória está pagando a bicicleta. Gente, foque no seu negócio. As pessoas reclamam do negócio, mas não se focam naquilo que é dela. Vai mudar alguma coisa ficar reclamando da Dilma? Se mudasse, a gente fazia. Vai mudar alguma coisa reclamar do Temer? No dia da manifestação, quem ir para a rua vai. No dia. Mas ficar ali falando, é isso assado, inclusive. É o dia inteiro perdendo tempo com o WhatsApp, com a internet. Como eu falei no outro, vamos evitar a procrastinação. Se você quer chegar a algum lugar, esqueça o seu celular. Porque esse negócio de aparelho celular estraga qualquer um, tá? Então isso é uma coisa que eu falo. Teve um que me falou, quem falou isso hoje para mim? Eu estava assistindo sua palestra, que nós demos na semana passada, e eu falei no WhatsApp. Quando você falou do celular, eu já fiquei irritado e desliguei. Desligou porque eu falei do celular. Mas é a grande verdade, é que a gente não quer ouvir as verdades, né? A verdade às vezes dói. O celular toma 50% do nosso tempo. Então dentro do escritório você está lá, fazendo uma defesa. Gente, não dá. Desligue esse telefone, deixe de lado, você não vai chegar a lugar nenhum. Então pare de procrastinar. Eu insisto em falar isso, porque na hora que você perceber isso, a sua vida muda. O celular hoje é um veneno na vida profissional e amorosa e familiar de qualquer pessoa. Minha mulher ficou brava comigo ontem ou anteontem, que eu cheguei em casa, deitamos na cama assim, e eu comecei a mexer no celular lá. Ficou brava comigo, por quê? Mas eu estava divulgando a palestra. Eu falei para ela, eu estou trabalhando. Aí ela ficou brava, eu conversei com ela. E ela está certa, e ela me escreveu uma mensagem no dia seguinte, eu falei, você está certa. Então você tem que saber separar a hora de trabalho e a hora de estar em casa. Então o que eu digo? Se você está no trabalho, esqueça a família. Porque também tem mulher chata que não para de ligar. Você está no trabalho, traz um pão. Você traz um pão hoje? Trago, tá bom amor, um beijo. Mas você, tá bom, um beijo. Você desliga, ela liga de novo. Você fala, meu Deus, você traz o mais moreninho? Não é a minha, tá? A minha não faz isso. Mas tem mulher que faz isso, que fica te atrapalhando na hora que você está ali focado. E do mesmo jeito que você chega na sua casa, esqueça o trabalho. É importante que você esqueça o trabalho. Entrou dentro de casa, curta o seu filho, curta a sua família, o seu filho cresce, a sua mulher arruma outro, e por aí vai. Então, foque no trabalho. Porque o trabalho também, a empresa vai falir, o escritório vai pro buraco, se você ficar cuidando da família ao invés de cuidar do trabalho, e por aí vai. Tá bom? Definir o público, o mais importante de tudo. Vamos um pouquinho, meninas, só para ver o que é. Não, tá bom, vamos para o próximo. Desculpa. Definir o público, então a gente vai falar agora um pouquinho do cliente, né? Então, definir nicho específico, um material diferenciado e focado no seu nicho. Então, aqui eu digo para você decidir qual é a sua clientela, o que você vai fazer. Tendo todo o escritório, tudo isso que eu falei, eu preciso definir qual é o meu cliente. Então, meu cliente é o advogado, é o trabalhista, vou fazer trabalhista, é a área que eu vou me especializar, porque igual o pipoqueiro que só vende pipoca, não vende as outras coisas. Então, eu escolhi ser trabalhista. Eu, por exemplo, entrei na faculdade e fui trabalhar no escritório trabalhista. Eu não sei onde é o Fórum Civil, fui uma vez. Aqui no criminal fui uma vez, é na esquina, mas nunca fui. E não quero ir e tenho raiva de quem vai. O meu negócio é trabalhista. Aqui é o quintal da minha casa. Pergunta para mim alguma coisa aqui, eu sei tudo. Pergunta de lá. Eu não sei e eu não preciso saber. A mesma coisa as outras pessoas. O estagiário que fica pulando de galho em galho, não, você tem que aprender um pouco de tudo. Para que você tem que aprender um pouco de tudo? O que você vai fazer com isso? Então, assim, você precisa ter foco. Escolher qual é o seu nicho, faça um material do seu escritório bonito. Hoje tem muitas empresas especializadas nisso, tem até a Advoco Brasil, meu amigo André, que faz um trabalho super legal, é um preço acessível, e faz um material especializado. Você quer que cliente? Eu quero supermercado. Então ele pega e faz um material focado para o teu nicho. Então você tem que ter essas sacadas, tá? Localização, pega um mentor, pega alguém que entende disso para fazer com você um mentor. Marketing, pega um profissional. Facebook, a gente acha que é facinho, né? Mas não é. Precisa ter alguém que saiba mexer, que seja profissional, para você não passar vergonha no Facebook.
Palestras, veja a sua área de atuação, né? Hoje você pode sair por aí falando palestra, falando o que você sabe, o que você gosta. É importante para você conhecer pessoas, adquirir clientes. Internet, redes sociais está fácil. Assessoria de imprensa, participar das entidades. Então, por exemplo, quem ainda não é associado da AT, que o seja, né? A AT traz um network muito importante para você. Então, essas são as nossas dicas aqui. O que mais? Acabou? É esse? Bom, vamos falar agora sobre a importância do cliente dentro de qualquer empresa e dentro do seu escritório de advocacia. Todos nós somos clientes. Quando nós estamos do lado de cá, a gente exige tudo. Quando a gente vira para o lado de cá, o cliente é chato. Ele é mala, esse cara aí não dá. Então tem que ter isso. O bom atendimento, ele é artigo de luxo no escritório de advocacia? Não, ele não é artigo de luxo. Precisa ser. Hoje, quando a gente é bem atendido, a gente acha que é artigo de luxo, né? Se foi bem atendido, você fala, você acredita que eu fui bem atendido em tal lugar? Isso tinha que ser um padrão, né? Mas não. Então você precisa fazer com que o seu atendimento seja bom. E o atendimento não é só a linha de frente, são aqueles 3, 4 que vão no guichê lá no meu escritório. Porque eles não conseguem mentir se as coisas lá atrás não estiverem boas. Então o atendimento ao cliente é tudo. Todo o andamento do seu escritório está bom para que aquela linha de frente consiga fazer um trabalho bom. Tá bem? Padronização mais motivação geram excelência. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem exatamente o que é isso. Você liga no escritório de advocacia, atende a secretária. Oi. Motivação, 0. Padronização, 0. Você liga de novo, ela fala: Afonso Pastel, Sociedade de Advogados, boa tarde. Motivação, 0. Padronização, sim, melhorou. Então a padronização melhora um pouco a situação, porque elas têm que seguir uma linha de raciocínio. Agora, quando se une a padronização e a motivação, Afonso Pastel, Advocacia Trabalhista, uma boa tarde, é diferente. O sorriso no lábio, você escuta pelo telefone o sorriso. Então, para o seu escritório dar certo, você tem que ter essa certeza, unir a motivação com a padronização. Tendo as duas, é muito certo que as coisas vão para frente. Então, se foque nessas duas coisas. Tem que fazer essa história ficar repetitiva na cabeça dos seus colaboradores, que o cliente paga nossas contas, é verdade. Colocar o time no foco, né? Viver e respirar o encantamento ao cliente. E por que o cliente deve contratar a gente não concorrente? Foi aquela pergunta importante que eu já disse lá atrás. Vamos para o próximo. E o maior erro em lidar com o cliente é não ser didático. Gente, o que eu vejo de advogado lidando com o seu cliente, falando um linguajar que nem ele mesmo sabe o que está falando, né? Porque ele quer ser chique. Então ele fala latim e o cliente não sabe nem o português. E ele está falando aquela língua. Olha, nós vamos embargar, o senhor vai depositar o depósito recursal e por aí vai. Não sei nem falar, porque eu estou acostumado a falar o linguajar do meu cliente. Eu falo, senhor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí ele fala o que a gente quer ouvir, né? Com as verdades, lógico, mas fica tranquilo, olha, nós ganhamos o processo. Não é que foi procedente, em parte. Que nem a gente entende em parte, imagina o cliente. Nem a gente fala, essa parte aqui para atrapalhar. Então, só que não, porque o processo foi procedente em parte, agora nós estamos no prazo do recursal, nós vamos verificar, mas é capaz que a empresa com embargos de declaração. Então, precisa falar, o senhor ganhou, vamos ver se a empresa recorre ou não. Se ela não recorrer, aí nós já vamos falar para o juiz quanto é que é. Aí ele entendeu. E você fala assim, mas o cliente não é uma pessoa tão simples. Não precisa ser simples. Pode ser a pessoa mais chique do mundo. Ele não entende se você falar desse jeito. Tá? Eu mesmo não entendi o homem do kart que nós fomos essa semana. Aquele homem do kart que falava numa língua que ele que trabalha com kart, ele estava entendendo tudo. Você quer tangente, e não sei o quê. Eu falei, mas esse senhor está falando aqui, eu fiquei com medo de ocorrer na corrida lá. Aliás, amanhã tem corrida de kart dos advogados trabalhistas. Quem não se inscreveu quiser, nós vamos correr lá. Nós estamos somos 25 advogados. Vai ser uma corrida super legal no Speedland no Tatuapé, às 21h30, né? Amanhã. Então todos convidados aí, homens e mulheres, tá? Não é só homem, nós temos 4 mulheres, né? 4 mulheres correndo amanhã, vai ser bem legal. E aí nós vamos sentar lá e vamos rir com o homem falando, pega tangente, não vamos entender nada. Fidelizar o cliente, bom atendimento, qualidade de serviço, pessoalidade. Eles gostam de falar com o doutor Afonso, lá no meu escritório, mas eu quero falar com o doutor, eu vou lá. Tudo bem com o senhor, como é que o senhor está? É importante que haja esse contato.
Disponibilidade. No meu escritório só tem cliente a partir das 16. A gente fala, mas quem é o senhor? Tem que atender o cliente o dia inteiro, pelo telefone, tem a gente disponível para isso. O cliente não quer um escritório aqui. Você tem que facilitar e não complicar, porque o seu concorrente atende o dia inteiro. Então não complique. Estratégias de marketing é muito importante que você tenha e faça pesquisa de satisfação. O que você achou da audiência? Como foi, como não foi? E se ele não gostou, ouça o que o cliente tem a dizer. Porque se ele está reclamando, ele tem razão. Alguma coisa tem. Onde há fumaça, há fogo. Então precisa escutar o cliente. Mas muitas vezes a gente fala, isso é chato, esse é aquele. Nossa Senhora, tem que escutar o chato também. Porque o chato tem alguma coisa a te falar. Tem sempre algo a acrescentar. O coaching para advogado é uma coisa que eu gosto de falar no curso de empreendedorismo, porque é um diferencial que você, advogado, pode ter, né? Então o coaching ele pode ser um grande aliado para buscar a qualificação profissional, ele é melhor e mais eficiente em metodologia de desenvolvimento e capacitação humana, ele muda a sua vida de forma permanente e o alcance de resultados é muito rápido, porque você estipula a meta, você tem alguém do seu lado que te ajuda. Então, você empreendedor, advogado que está começando, pode ir atrás do coach, uma pessoa para te ajudar, isso que é bem importante, eu gosto sempre de falar sobre isso. Vamos para o próximo. Fazer mais do que o esperado. Você quer sucesso, mas não quer fazer mais do que o esperado. Não combina. Se você quer resultados diferentes, faça diferente e faça sempre mais. O que aconteceria se você fizesse um pouco mais do que o esperado? Com um pouco mais de esforço você poderia fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Faça um teste aqui comigo, não é pegadinha, tá? Por favor, todo mundo levanta a mão direita para cima. Todo mundo. Vamos lá. O máximo que vocês conseguem, tá? Deixa eu ver. Agora eu quero que todo mundo tente um pouquinho mais. Vai, um pouco mais. Ótimo. Quem conseguiu um pouco mais, levanta a mão. Grande maioria. Eu já não tinha dito que era para levantar o máximo? Eu falei, é para levantar o máximo. Todo mundo levantou, eu falei um pouco mais. Então ninguém dá o seu máximo. Acabei de comprovar para vocês que vocês podem fazer um pouquinho mais. Todo mundo pode fazer um pouco mais, mas não para quê? Eu levantei, não falou, levantar a mão? Faz um pouco mais. Pronto. Então nós podemos fazer mais. E essa é a diferença. Você vai se diferenciar no mercado. O seu escritório vai ser mais do que do vizinho porque você fez mais. Tá bom? Então você vai deixar de ser comum e passa a ser um ser extraordinário. Vai deixar de ser mais um e passa a ser um dos que vão além. Apenas faça o que você faria normalmente, como todo mundo. Faça um pouquinho mais. Você vai ser diferente. Tá bom? Bom, vamos só ver mais um vídeo aqui, que é um vídeo bem importante. Vamos lá. Empresário, para nós, para mim, Gerson, uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, elogios e críticas são diferentes de pesquisa, satisfação do cliente, e que você nunca possa se aproximar do líder. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar um passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. Enquanto você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive no seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro.
isso aí. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média, na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. Ou seja, não fazer pelo dinheiro, fazer por amor, fazer porque quer, e tá aí um exemplo. O cara era camelô, mais uma vez eu falando, e conseguiu. Então tá na nossa mão, conseguiu. Só uma coisa que ele falou aqui, um exemplo, ele falou, o que vem fácil, não acho que nada é fácil. Eu tenho um coach que é de São José do Rio Preto, ele me ligou. Afonso, você não sabe, apareceu, ligou um cara aqui, um jogador de futebol, e ele precisa fechar um contrato com um time da Índia, e esse time da Índia são 800 mil euros que ele vai pagar, e ele precisava de um agente, e ele me contratou para ser um agente. Eu falei, verdade? Eu falei, mas você pesquisou se existe esse jogador de futebol? Já pesquisei tudo. Como ele chama? Diego Souza. Eu falei, mas eu pensei comigo, eu falei, eu não posso desanimar o rapaz, porque ele vai falar, isso aí tá querendo, tá com inveja que eu vou ganhar tantos euros aqui, né? Eu falei, nada caiu do céu desse jeito. Bom, chegou o e-mail do escritório da Índia e ele me mandava. Olha aqui, Afonso, o e-mail da Índia. O cara ligou, o intérprete. Era um golpe. Resumindo, eu sei que era um golpe. E daí no final da história, o cara ligou e falou: eu estou aqui no consulado, o artista, o jogador. Eu estou aqui no consulado, só que eu estou sem dinheiro para fazer. Isso depois de uma semana e meia de negociações e tal. Ele já tinha me falado o que ele ia fazer com o dinheiro. Não, nós vamos doar, não sei o que, uma parte. Aí ele ligou, falou, o bandido falou: precisa depositar 1.800 na minha conta, nem para pagar os documentos. Ele falou: poxa, aí ele falou: tá bom, mas como deixou no bolso dele, né? Falou: não, isso aqui está errado. Começou a pesquisar e achou o tal do golpe que o bandido ligava e pedia o dinheiro. Aí o que ele fez, esperto que ele é, ligou o bandido e falou: você não sabe, a minha conta ela só desbloqueia se você fizer um depósito nela. Então faz um depósito de R$30, que daí eu consigo fazer a sua. Não é que o bandido fez o depósito de R$30? Ele me mandou, aí ele falou para mim: você está vendo que eu sou esperto, que eu roubei o bandido? Eu falei: bom, parabéns. Mas isso foi um exemplo do que nada vem fácil na vida da gente. Eu ainda não aprendi nada que venha com facilidade. Tudo que eu tenho foi com muito esforço, com muito trabalho, chegando cedo, indo embora tarde. E acredito que com vocês não seja diferente, porque nada cai do céu. Então, assim, tudo que nós falamos hoje aqui foi muito importante. São coisas que talvez a gente saiba, mas não faça. São coisas que a gente escuta, mas não faça. Então, assim, comece a fazer. Se você quer ter o seu próprio escritório, se você quer crescer, ninguém contrata alguém que não seja bom. Então, se você quer melhorar, quer mudar de escritório, seja bom naquele que você está. Quanto mais você quiser sair dali, melhor você tem que ser, porque só assim que a concorrência vai te ver. Tem gente que começa a ficar ruim lá no escritório: eu não gosto daqui, começa a ficar ruim. E aí você vai piorando e você não consegue nem sair dali. Aí você fica ali quase da vida. Tá? Então, todas essas dicas espero que tenham sido úteis. Convido vocês agora a se inscreverem ali no Sans Club como associado. Tá? Eu sou associado ao Sans Club, toda semana eu vou lá, faço minhas compras. Não economizo muito porque eu vou lá e compro demais, mas é sempre muito bom, produtos importados. O valor é pequeno para você se associar. E o mais importante, não gostou? O Sans Club devolve. Então, vamos ali, saboreiem os produtos importados que o Sans tem. É muito legal, eu como associado indico e quero muito que vocês conheçam, tá bem? Fica aqui na Marquês de São Vicente. Então a gente está aqui no fórum, vai fazer uma audiência, corre no Sans Club, faz a sua compra. Tem um suco ali, são 5 litros de suco, você põe na geladeira e ele dura 30 dias. Na minha casa só tem aquele dentro da geladeira, as crianças vão lá com uma torneirinha e todo mundo bebe, tá bom? Quanto que é por mês, por ano que paga? 65? 2 carteirinhas por 65 e ainda ganha um vinho hoje. Então você pode sair daqui com um vinho hoje, tá bom? Convidados, muito obrigado. Obrigado por você que acompanhou a gente aí de casa. Agora a gente está de volta. E convido para o primeiro
Alguém tem alguma dúvida, Afonso? Não terminamos ainda? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma inquietação de tudo que você falou aqui? Falei demais, o pessoal foi Você já quer dormir, já está no horário? Só para dar um fechamento. É muito importante que as pessoas tenham ousadia. O mundo de hoje não permite que a gente se renda ao empoderamento dos outros. É importante que todos acreditem que essa sociedade é a sociedade que aboliu a palavra fracasso. O Steve Jobs foi um jovem que desenvolveu os maiores produtos do mundo, que foi demitido da sua própria empresa, e quando a Apple estava para quebrar, ele foi lá e salvou a Apple. Nós temos casos do pessoal que desenvolveu, de um senhor que desenvolveu a Victoria's Secret, e vendeu a Victoria's Secret por $1 milhão, e o grupo que comprou, em 5 meses, vendeu por não sei quantos bilhões. Nós temos história de pessoas que, na questão do resultado imediato, se desfizeram de sociedades do Facebook, de sociedades como da Apple. Então é importante que as pessoas tenham também a questão da maturidade do negócio. É importante que acredite em você, e essa sociedade hoje, o fracasso mudou para experiência acumulada. Né? Hoje você se desenvolve, você aprende e tem que dar aquela pimentinha que o Afonso colocou. O direito e o conhecimento está vindo commodity. Você tem o Google hoje, que é um buscador que te põe não sei quantas mil páginas, enquanto eu e o Rogério, mesmo a Ju, que a Ju é criança, nem o professor Moura, ficávamos em biblioteca estudando. Hoje você tem o Google que te dá o maior advogado do mundo. Hoje tem a internet que te dá a Harvard School, que te dá a Coimbra, que te dá a Humboldt de Berlim em alguns segundos. Então, esse traquejo que você está agregando valor ao commodity é a diferencial, ou seja, você saber ouvir o cliente, isso é fundamental. Às vezes você fala, tem aquele cara chato para fora dele, e aquele cara é a fonte da sua transformação. Aquele cara pode estar trazendo uma informação, eu tive casos, eu já trabalhei com os trabalhadores mais humildes da construção civil. Eles têm o nome de persona. São trabalhadores que colhem a amostra de solo. Esse trabalhador ele é o mais desqualificado da mão de obra mais desqualificada do país, que é a construção civil. E através de eu fiquei sabendo que a empresa não pagava salubridade, aprendi que o sistema de você fazer fundações era de um jeito, fui aprendendo coisas, promovi uma ação, 2, 3, 50, 100, 200, peguei a diretoria da empresa toda e fui me desenvolvendo. Se eu não soubesse que através daquela sardinha eu ia pegar um tubarão que vinha comer atrás, eu podia estar dizendo adeus a um grande cliente. Isso também é fundamental. Esse cliente que traz informações não só deles, como da concorrência, porque ele já serviu de outro advogado. E você vai ter o que a gente chama de benchmarking, que é o marketing da comparação, que é fundamental. Nós temos casos entre a Pepsi e a Coca-Cola, e a Pepsi no Brasil é muito menor do que ela nos Estados Unidos, onde ela divide o mercado com a Coca-Cola, os azuis de um lado e os vermelhos, e lá eles praticam muita experiência de pesquisa de mercado, de olhar. O brasileiro ele é muito provinciano nesse aspecto, ou seja, se eu estou vendo que o Ailson está tomando conta, está aumentando, eu tenho que saber. Eu já vi as minhas petições iniciais, eu faço muito distribuição, vendedor e tal, com muitos advogados. Eu não tenho o menor problema de direito doutorado. Eu faço defesa no escritório, eu faço defesa das minhas próprias iniciais, todo dia. É muito normal, né, Messias? A gente começa a ver que tem que ser advogado, você tem que ser humano. Essa juventude aqui não pode se esconder, ou seja, tem que começar a estudar, começar a se preparar, e de certo que a web oferece as mídias sociais, e isso é muito legal, isso gera esses novos relacionamentos, mas é para estudar mesmo. Você tem hoje informações dessa agressividade que tem nos Estados Unidos, que até banco de praça tem nome de advogado. Você está vendo televisão aí com o doutor Ramon falando que ele vai resolver os problemas do cliente, que ele diz que a primeira consulta é grátis, que não sei o quê, ou seja, a gente não sabe até quando o código de ética da OAB vai segurar. O Brasil está se tornando um dos maiores palcos da advocacia mundial. Vai chegar um dia que os americanos e os europeus vão falar, não,
eu quero disputar o Brasil. Vocês querem criar reciprocidade negocial? E muitos brasileiros vão falar, quero trabalhar na Europa, como você pode fazer com Portugal, e você tem um acordo bilateral. Amanhã nós vamos poder estar advogando nos Estados Unidos, e os americanos aqui. Como é que a gente está se preparando para isso? Como é que a gente não fala inglês? A gente tem hoje as maiores posições de call do mundo. A gente tem as empresas aí gigantescas. Me parece que a Tempo, a Compass e essas empresas rivalizam com a Volkswagen. E todo mundo fala inglês. Por que os advogados, e agora não tem inglês, né, César? Por que os advogados não estudam mais inglês? Por que eles não se preparam? Na verdade, isso não é uma obrigação, né? Hoje em dia não dá para escolher. Lógico, amanhã você pode ter aí, o Brasil deu uma parada, mas você teve a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, que foi uma cidade que recebeu muitas empresas petrolíferas por conta do pré-sal, e muitos advogados tiveram que ir lá em Campos se ajeitar com parceiros americanos para poder atender esse número. A gente não sabe para onde a gente vai. Então, esse tipo de atividade que você promoveu, que vem promovendo, que agora a gente vai assumir, que a troca, né, Ju? Essa troca de experiências, isso é fundamental. Os advogados têm que estar hoje extremamente antenados nesse futuro que vem, ou seja, esse futuro que há 10 anos não tinha uma web, não tinha um sistema como nós temos hoje, os buscadores, né? A internet era por como que era o nome daqui? Leva discada? Hoje não. Hoje a internet é flutuante, né? É porque você vai. É outra vida, é uma facilidade. É outra vida. E a gente é preguiçoso, né? Nós podíamos ser muito mais, nós podíamos fazer muito mais. A gente tem casos na história de prepotência, onde, por exemplo, a Delta Records, ao receber a fita dos Beatles, falou: esse negócio de guitarra não vai dar certo. E os caras abriram um dos Beatles, a Delta Records. Você tem um caso do chefe do telegráfico americano. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você tem uma declaração do chefe dos Correios e Telégrafos americanos, Charles Duell, que em 1900 ele fala o seguinte, Messias: a partir de agora não tem mais nada para ser inventado no mundo. Francamente, veio a luz elétrica logo em seguida do cara, pô. Ou seja, é estar esperto, é estar ligado. A jornada e a aventura da humanidade está sendo lançada agora. Nós vamos ter agora, me parece, não é na Discovery, alguma dessas vai trazer a história do Einstein. Olha para esse cara. Esse cara é um paradigma interessante. Esse cara é um paradigma de ousadia. Esse cara é um paradigma. E é isso que é importante a gente ter por esses depoimentos dessas pessoas transformadoras. Porque se a gente se aquietar, se a gente se esconder, e ficar com essa cara amarrada o dia inteiro, não vai chegar lá. Tem que estar pronto para o futuro. E hoje qualquer um pode mudar o futuro. A gente não sabe se o gênero do mundo, ou o novo gênero da internet, vai vir de alguma província da Índia, da periferia de São Paulo, e de algum outro lugar. Porque o conhecimento hoje é a viagem mais complicada do mundo. Hoje as empresas de tecnologia, que têm poucos funcionários, são maiores que a General Motors, que a Ford e que as grandes montadoras. Isso releva que o capital hoje tem outro tipo de pagamento. E para nós, fundamental, né? Lógico. Não, então vamos finalizar dizendo da importância da coragem. Por isso que eu quis trazer aqui é verdade. E ele falou, Afonso, ele fez uma pergunta lá no começo. Mas o que nós estamos fazendo para nos prepararmos para esse futuro tão próximo que está aí, né, dos outros países, enfim. Então, o que ele falou? Nós não estamos fazendo nada, a gente continua fazendo o mesmo do mesmo. E eu acho que está na hora que a gente acorde, que os advogados acordem. A advocacia, nós temos aí cada vez mais advogados, o mercado saturado e a gente esperando a crise passar, né? É a crise. Não existe crise que não seja superada com uma surra de trabalho. Está em crise, vai trabalhar. Tá? A crise é desculpa para quem é preguiçoso. É a crise, por isso que está fraco. Se está fraco, não está vindo a hora, é a crise. Deus se mexe, está mudando o mundo, vai ser assim que vai ficar parado. Eu mexi, eu fui atrás, eu estou indo atrás, eu estou mudando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo.
Aí me falaram, essa justiça do trabalho vai acabar, eu não acredito, mas falaram, eu falei, espera aí que eu vou com coach agora. Então, eu acho assim, você não pode parar, vai estudar. E aí você fala, Afonso, eu quero uma dica, o que você acha que eu devo fazer para o futuro? Eu acho que estudar coaching, eu não estou dizendo para fazer comigo, tá? Porque eu não formo ninguém em coaching, mas eu acho que tem muitas coisas por aí que vocês deveriam buscar a respeito. Fora do país, as pessoas já estão buscando isso de forma acelerada. As pessoas estão com a mentalidade muito na nossa frente. As pessoas querem ser melhores, eles não reclamam mais, eles não enchem o saco dos outros. Enquanto o brasileiro ainda enche o saco, reclama, não está satisfeito, fica aqui atrapalhando. Então assim, nós estamos muito atrasados no quesito gestão, no quesito pessoa, no quesito colaborador. Enquanto lá fora, as coisas estão lá na frente. Então eu acho que você tem que buscar esse aperfeiçoamento como pessoa. Estudar, pós-graduação, faculdade, línguas, não faz mais que a sua obrigação. Você escolheu ser advogado, então agora, aguenta o trampo. Vai fazer pós-graduação, faça uma, faça duas, faça três. Ah, mas o 3 não é muito? Não, é pouco nos dias de hoje. É pouco. Nós temos aqui o curso CETRAB, aqui do lado, curso legal, está oferecendo vários cursos de pós-graduação. Vá aqui, é perto, os valores são super acessíveis. Então assim, faça previdenciário, faça trabalhista, vá dar um círculo, mas não deixe de fazer algo para você crescer como pessoa. Esse é o diferencial. Essa é a pessoa que vai se destacar no futuro e que tem que estar próxima para esse futuro que está vindo. Lá fora todo mundo está preparado, e nós não, a gente está esperando, está vendo a banda passar, esperando a Dilma, o Temer, quem é que vem depois. Isso não vai durar na nossa vida. O grande doutor Rivelli vai dizer agora. Eu queria dizer o seguinte, que nós, o Afonso só disse o que é bom, o lado bom das coisas, as coisas boas que nós devemos fazer. Mas nós precisamos prestar muita atenção. Nós temos quase 1 milhão de advogados no Brasil, 350 mil em São Paulo, no estado de São Paulo. Mas existe esse 1 milhão, nós temos um terço de bandidagem, estelionato, que eu passei nesses quase 40 anos, eu e o projeto aqui de advocacia, eu levei muito golpe, e estou levando golpe no apego, não sei o que eu ia fazer, só que se não para que eu levava golpe, tem que ser é incrível que a gente vai falando, fazendo, é a percepção de acreditar nas pessoas. A gente não pode ser muito bom, porque eu tive uma pessoa. Gostar de gente, acreditar, vai ficar em cima. Mas a falta de fiscalização. Deixa eu dar um depoimento nesse sentido. E a gente já só terminando aqui, é o seguinte: nós acreditamos muito nas pessoas e convivi muito tempo com várias pessoas, com vários advogados. Eles me confiaram. Nesse ano passado, eu levei mais de 1 milhão de golpe. Vou dizer porque ele é um canalha, mas não é nome. Não é nome. Tenho um contrato, fiz todas as precauções. Contrato de todos os atores eram feitos na conta do escritório. Eu sei na conta dele. Quando eu tive a faculdade, você não disse quando a pessoa advogada se afasta, tem doença na família, tem doença na sua própria doença. Quando você se afasta, nós não podemos cuidar do mundo. Eu me afastei, ele passou 4 ou 5 acordos na conta dele, por exemplo, R$200. Então foi por aí. Então eu quero dizer que nós devemos fazer uma parcela, uma palestra, informar os novos advogados de boa fé, porque existe muito advogado de má fé. Eu estou quase voluntarizando. Mas olha, o que o Rivelli está falando é verdade, mas não é só advogado, né? São todos os profissionais. E você fala, mas Afonso, mas você não sofreu isso aqui? Sofri, ainda ele foi embora. Mas nós tivemos, eu tive 3 pessoas que me deram o golpe tipo do Rivelli. Primeiro foi um office boy do escritório que abria o cofre do escritório, pegava o cartão, ia lá e sacava. Aí eu falei, mas o cartão está dentro do cofre, como é que pode ser que alguém sacou no sábado? Fui lá no banco, eu e minha irmã, não, o cartão está no cofre, nós pegamos. O senhor não quer ver o filme? Eu falei, lógico que quero. Nós sentamos num cinema que tinha no filme lá, no branco, o filho da faxineira.
sentando, pegando, enfiando meu cartão. Bom, aquilo foi a primeira facada que eu levei na vida. Eu era mais bonzinho. Aí já me calejei. O segundo era um rapaz que tocava numa banda comigo, começou a vender todas as coisas que eu tinha na banda, ele vendia, não sei o que lá. Outra facada, dormia no meu quarto também, e deu uma facada. E o terceiro foi um office boy do escritório aqui, um rapazinho super legal, honesto, puxava meu saco e eu adorava ele. Eu falei, esse rapaz vai se tornar um grande advogado aqui no escritório. Eu ajudava ele, não sei o que lá, ele fechava o escritório, porque eu gostava dele, né? Aí começou a se vestir bem demais. Já se vestia, mas começou muito bem. Na festa do final do ano, quem vai trazer o presunto? Ele quis trazer 3 coisas. Eu achava estranho. Eu pedi 3 presentes de amigo secreto, ele me deu os 3. Começaram a achar estranho. Até que um dia, um cheque desapareceu, a minha gerente financeira descobriu que o cheque do cliente não estava no local que era para ser guardado, pediu a microfilmagem. Ela me veio com a microfilmagem na conta dele. Foram mais ou menos 20 mil reais no total, porque na hora que eu falei isso, eu falei, pode pegar todos os tamanhos de cheque. Como o nosso livro não era sequencial, ele pegava a última folha do talão, que são 20, né? Ele pegava a última, arrancava um minutinho, fazia e preenchia e depositava na conta dele. Chamei ele numa sala, bom, fui dando pontapé nele, porque era raiva, porque era um cara que eu queria ajudar, era um cara que até hoje eu sou triste disso que aconteceu. Mas foi bom, velho, eu aprendi tanto com isso. Que com isso, agora o livro caixa não é mais sequencial. Para assinar um cheque no escritório, são 4 pessoas que assinam, não é mais só um. Um assina, o outro confere, o outro não sei o que, depois vem para mim ou para minhas sócias assinar. Nós fizemos de um jeito que ali, para a pessoa me passar a perna ali agora, tem que ser um artista, não é muito bom. Mas a gente também tem que pensar, né? O empresário hoje em dia no Brasil ele tem que considerar que 10% do lucro dele ali também vai embora nesse roubo. Meu sogro falava isso brincando comigo. Fala, Jane. Só peço licença um instante. E também como advogada, também passei por... Já tá. Tá? Como advogada também, mesmo no tempo do escritório, já passei por muitas vezes. Mas vou dizer só rapidamente aqui uma outra atividade que até na mercearia, na sapataria, em qualquer ramo, tem aquelas pessoas que se aproveitam do bem para dar um golpe. Infelizmente, é um aprendizado muito dolorido, mas nós temos que superar isso, porque de fato ocorre. Só para dizer que o meu dentista, ele tinha uma funcionária de 35 anos, que se juntou com uma outra, e os clientes pagavam 5 mil, 3 mil, 4 mil, e ele foi só perceber quando um cliente achou estranheza quanto a conferência do cheque dele. Quer dizer, ele ficou... Quando ele percebeu? Eu já fiquei com 3 úlceras e tudo mais, herediato, assumiram, porque eu estou tentando superar tudo, né? Entendeu? Minha parte, que também, como eu disse, eu levei punhalada assim, né? Mas, e eu não emiti um pensamento, no meu caso, eu não emiti um pensamento contrário a essa pessoa, não desejei nada de qualquer mal que pudesse uma pessoa desejar a outra. Como também eu já fui sequestrada 3 horas e meia dos bandidos, eu saí do carro e deixei na mão de Deus. Eu não tenho, felizmente, o hábito de emitir pensamento, qualquer que seja, contra qualquer pessoa. Eu fico com dor de estômago e ressignificar, né? Eu acho que é importante. Isso aconteceu, isso serviu de aprendizado. Para mim, as 3 vezes que fizeram, isso para mim valeu de aprendizado, porque hoje em dia eu estou calejado. Ninguém, para não passar a perna, é mais difícil. Então eu já fico com o pé atrás. Eu era muito mais bonzinho antes. Eu preferia, mas a gente não pode ser. Então por isso que eu digo, constatar, fiscalizar, o que acontece. Eu não falei, mas o Ivan contou aqui o que acontece. Acontece mesmo. Tá bom, essa foi ótima. Vamos pra cima, Bom, obrigado pela participação. Que honra ter o Ivan, Jane.
meu pai, o César, tantos amigos aqui, o Messias, a Elenir, Horácio, enfim, uma honra tê-los aqui, a família Bacil e todos os outros amigos aí. Obrigado, até uma próxima, boa noite. E eu estou à disposição por Facebook, Instagram, e-mail, celular, WhatsApp.